Olá, alunos. Vamos voltar à nossa vida. Na aula passada eu falei que o tema da redação, antes da gente continuar com o pronome, o tema da redação é o casamento homoafetivo. Aí, o que tem acontecido com muita frequência que eu tenho notado? Que vocês estão inventando na introdução palavras das coisas que vocês não dominam. Aí, o que acontece? Inventa moda demais, perde ponto. Se você não sabe, se você não domina uma coisa, para que você vai usar as palavras para incrementar a redação? Você vai perder ponto. Então, um modelo muito bom a ser usado, na hora de fazer qualquer redação, é você começar assim, olha. Trouxe o tema? Muito se tem discutido acerca da união estável entre homossexuais. Ponto. Aí pensa comigo. Se for sobre a legalização da maconha, muito se tem discutido acerca da legalização da maconha. Se for sobre qualquer coisa, muito se tem discutido acerca disso. Se você não sabe começar uma redação, começa assim. Porque você inventa moda e erra. Pega esse modelo para você e usa. Tá? Porque sabe o que tem acontecido? Vai inventar moda, desanda errar na redação. Não inventa moda. Então eu trouxe o tema? Trouxe. O que eu vou fazer agora? Coloca assim, olha. Tal medida. Veja bem, aí você fala isso. Muito se tem discutido acerca da união estável entre homossexuais. Eu trouxe o tema? Trouxe. Tema, ponto. Porque tem que ter quantas frases? 2 períodos, 2 frases. Não faz um parágrafo com uma frase só não, que você vai perder no mínimo 4 pontos. Tal medida tem por objetivo assegurar os direitos de casais do mesmo sexo. É um argumento? Argumento 1. Além de tentar combater o preconceito inerente a algumas pessoas da sociedade. Argumento 2. Não é isso? Porque tem muita gente que tem preconceito. Se você escrever uma redação preconceituosa, você vai passar na sua prova? Então muda a sua visão. Então, veja bem, o que eu vou trabalhar no segundo parágrafo? O que eu vou falar no segundo parágrafo? O argumento 1. Então, vou falar dos direitos.
Você escolhe qual que você quer. Então, eu vou falar dos direitos. No terceiro parágrafo, do que eu vou falar? Vou falar do preconceito, do combate ao preconceito. Não é? E na conclusão? Você vai concluir. Retoma o tema e traz solução para os problemas. Por que que esse casamento homoafetivo ele foi liberado no país? Uai, Ney. Que é isso, Ney? Você está tirando foto? Você está o quê? Ah, pode desligar. É sério, Ney. Uai. Você pode gravar minha voz, filmar minha imagem é complicado, né? Me deixa sem graça, assim. Olha só. Então, o que você vai fazer? Pensa no seguinte. Adianta eu trabalhar com a questão preconceituosa aqui? Não, não adianta. E a outra coisa, muitas pessoas, elas têm como base a questão da religião. Né? Eu postei no meu Facebook uma coisa assim, que eu tinha acabado de chegar em casa. E vi lá na novela o beijo do Félix, mais do menino lá. Pois é, aí eu postei no meu Face assim, que eu chego em casa, ligo a televisão e está passando em rede nacional um beijo ocorrido entre pessoas do mesmo sexo. E eu achei que foi um avanço para a sociedade. Aí um tanto de gente curtiu e falou assim, bacana mesmo, professora, não sei do que e tal. E aí, dentre essas pessoas, 3 postaram assim, nojento. Aí a outra postou, porque isso é imundo. Aí o outro postou, porque na Bíblia tá, não deite com uma pessoa do mesmo sexo que é imundício, não sei do que. Aí uma outra postou uma foto de uma mulher beijando um cachorro de língua, que é montagem, e falando assim, se liberou o casamento entre os homens, o beijo entre os homens na televisão, daqui a pouco tem gente beijando cachorro. Aí eu excluí todas as pessoas do meu Facebook, porque o Facebook é meu e eu escrevo nele o que eu quiser. Então, se a pessoa não compactua com a minha linha de pensamento, vai lá e posta no Facebook dela. Eu sou professora, mas eu tenho a minha vida e eu tenho direito a dar a minha opinião no meu Facebook. O nome do negócio é Facebook. É coisa pessoal. Aí o que acontece? O que eu penso a respeito dessas pessoas? Primeiro, que eu não sou obrigada a comungar da mesma religião que elas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Teve uma cena na novela que eu fiquei chocada, que foi da Aline esfaqueando um homem lá. Aí não tem problema não. Matar, roubar, não tem problema. Mulher pelada, transar, não tem problema não. Agora, beijo entre homens tem problema. E a única defesa de tese dessas pessoas em relação a isso é a questão da religião. Aí uma outra falou assim, por que é um absurdo? Porque tem criança na sala vendo. Se tem criança na sala vendo, é porque você não educa seu filho direito. Porque 11 horas da noite é hora de criança estar dormindo, não é hora de estar assistindo televisão. Principalmente novela, não foi 10 horas. A cena passou 11h30 da noite. Tá? E outra coisa, não foi nada de repugnante, não. Foi uma cena de romance. Agora, se tivesse mulher pelada, não tinha problema. Se fizesse apologia ao crime, não tinha problema. Então você toma muito cuidado, porque o fato de existirem religiões no mundo não significa que houve uma segregação de Deus, não. Significa que cada um decidiu seguir a religião que quer. E o primeiro mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nesse próximo está falando assim, menos os homossexuais? Quando Jesus foi crucificado, ele falou, estou morrendo por você, menos pelas bichas. As bichas não. O sujeito que o povo segue, que é Jesus, ele deu a mão a Maria Madalena e a gente joga pedra. Eu fico sem entender. Só enchendo o bolso. O povo falando e a Globo não está nem aí, só enchendo o bolso. Então, você pode falar de religião aqui? O que você vai falar essa questão de assegurar os direitos dos casais do mesmo sexo? Olha o que acontece muitas vezes, vários casos. As pessoas, elas... quem casa com uma pessoa do mesmo sexo passa 20 anos, eu estou dando um exemplo, passa 20 anos casado com a mesma pessoa. Aí a família abandona, porque você é gay, eu não quero saber de você. Então eu estou tirando você da minha família.
A pessoa é excluída, muitas vezes sai de casa sem nada e acaba vencendo na vida. Arruma um parceiro, casa com esse parceiro, fica 20 anos casado, aí um deles morre. O que a família do que morre fez? Fica com os bens. Tem direito a tudo. Essa mesma família que abandonou a pessoa quando ela mais precisou. Por que essa união estável ela tem que ser respeitada? Para assegurar os direitos dessas pessoas. Se um morrer, o outro tem direito a ficar com aquilo que ele construiu com o parceiro. Exatamente. Então a gente tem de pensar nisso. Essas pessoas têm que ficar abandonadas por causa. E olha só, você não pode colocar na sua redação opção sexual. O correto é orientação sexual. A defesa é o seguinte, dos entendidos do assunto, que opção sexual é o fato da pessoa escolher. E o que muitos homossexuais falam é o seguinte, eu não escolhi ser gay. Eu nasci com essa orientação. Eu sempre tive atração por uma pessoa do mesmo sexo. Se eu tivesse opção, seria mais fácil eu ficar com uma pessoa de sexo diferente do meu, que eu não sofreria tanto preconceito. Então, a gente não trabalha com a palavra opção, a gente trabalha com a palavra orientação. Tá? Esse tipo de tema é muito bom de ser trabalhado para a gente abrir mão, para a gente lançar fora o preconceito que, infelizmente, existe na gente. Então, é um tema que, ao ser trabalhado, a gente pode utilizar esse tipo de argumentação para outros propósitos, para outros temas que, porventura, a prova trouxer. A sua prova gosta de lidar muito com essa questão da diversidade, com essa questão de reinserção do sujeito que vive à margem da sociedade. Então, é muito bom a gente trabalhar esse tipo de tema para a gente angariar o quê? Argumentos. Tá? O sistema prisional? Ué, pode, em que sentido? Tem presos que vivem na mesma cela, que vivem como casais, assim? E eles são respeitados? Eu acho bacana você trabalhar, tem uma cadeia, tem mesmo. Tem uma cadeia em Bicas, que é uma cadeia só para homossexuais. Fica de biquíni queimando? Beijo no ombro. Né, querida? Johncinha. E aí quem que toma conta, homem ou mulher? E os agentes que trabalham lá nessa penitenciária de Bicas são agentes que entendem a situação deles e respeitam. É bom você ouvir o que o colega está falando para você pegar exemplos. Então, o que acontece? Um agente penitenciário, ele deve estar preparado para aceitar a questão da homossexualidade? E respeitar? Orientação sexual influencia no caráter de alguém? Tem muito hétero que não vale nada. Não é? A gente não pode generalizar. A outra coisa que você pode falar, no quesito preconceito, eu não estou travando embate sobre religiões aqui. Mas você pode falar da comissão de ética, presidida pelo Feliciano, o deputado. Se ele é pastor ou não, isso é problema dele. Eu não tenho nada a ver com religião. Mas ele é um deputado que representa a população que trouxe o projeto Cura Gay para o Senado. Para quê? Por que não vai lidar com fome das pessoas, gente? Vai colocar água no Nordeste? O que aconteceu nesse sentido aqui? Houve a inserção da religião dentro da nossa Constituição. E isso pode? Não, porque o nosso país é um país laico. O que é um país laico? Aquele país que não pode sofrer interferência de nenhuma religião. Até o governo de Getúlio Vargas era instituído que o Brasil era um país católico. Isso acabou. Porque o Estado não tem direito de tomar decisão para mim. Você escolhe a religião que você quer ser. Inclusive, você escolhe até querer ser ateu, se você quiser. E deve ser respeitado. Conheço um monte de ateu que tem caráter inquestionável, assim. Que ajuda tanta gente que eu fico assim, que é isso, hein, nem? E faz por ele mesmo, porque a religião não está mandando fazer.
Entende? Então, você pode trabalhar nessa questão do projeto. Tá? Repetindo, não estou jogando pedra em ninguém, eu só estou falando que houve a decisão de um deputado que usou a religião como base para criar um projeto num país que é um país laico. Não tinha nada para fazer então, né? O primeiro parágrafo está pronto. Você pode mudar se você quiser outros argumentos, entendeu? Argumento 1 e 2 está aqui, mas se você quiser copiar, pode. Oi? Não, só se você só coloca título na redação, eu vi que a corretora colocou aí, título. Não preocupa, você só coloca, eu vou mandar um e-mail para ela explicando as coisas, porque eu não tive contato com ela ainda. Você só coloca título na sua redação se for pedido. Eu não peço, não precisa colocar. Sua banca só se pedir que você vai colocar. Não, se pedir você colocar, não tira ponto não, mas corre o risco de você perder, né? Porque você pode errar. Não, só a sua banca coloca, dê um título à sua redação. Oi. Tem umas aqui, ó. Tem umas aqui.